vez aqui na nossa Associação Espírita Discípulo de Allan Kardec, na manhã de domingo, a nossa palestra tradicional das 9 horas, hoje com a presença da Fátima Baliza, ela é lá do Sirineus, e vai nos apresentar na manhã de hoje com Fora da Caridade Não Há Salvação, né? A fé transporta. Desculpa. A fé transporta montanhas. É que eu vim com isso na cabeça lá no carro. Acho que a próxima palestra que eu tenho que fazer essa semana. A fé transporta montanhas. Então, antes da gente passar a palavra para ela, nós vamos fazer a leitura de uma página preparatória do livro Vinha de Luz, Psicografia de Francisco Cláudio Xavier pelo Espírito Emmanuel, capítulo 112, Ciência e Temperança. E a ciência, a temperança, a paciência, a piedade. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Quem sabe precisa ser sóbrio. Não vale saber para destruir. Muita gente, aos primeiros contatos com a fonte do conhecimento, assume atitudes contraditórias, impondo ideias, golpeando aqui e acolá. Semelhantes expositores do saber nada mais realizam que a perturbação. É por isso que a ciência, em suas expressões diversas, dá mão forte a conflitos ruinosos ou inúteis em política, filosofia e religião. Quase todos os desequilíbrios do mundo se originam na intemperança naqueles que aprenderam alguma coisa. Não esqueçamos, toda ciência, desde o recanto mais humilde ao mais elevado da terra, exige ponderação. O homem do serviço de higiene precisa temperança, a fim de que a sua vassoura não constitua objeto de tropeço. Tanto quanto o homem de governo necessita sobriedade no lançamento das leis para não conturbar o espírito da multidão. E não olvidemos que a temperança, para surtir o êxito desejado, não pode eximir-se à paciência, como a paciência, para bem demonstrar-se, não pode fugir à piedade, que é sempre compreensão e concurso fraternal. Se algo sabes na vida, não te precipites a ensinar como quem tiraniza, menosprezando conquistas alheias. Examina as situações, características de cada um, e procura primeiramente entender o irmão de luta. Saber não é tudo. É necessário fazer. E para bem fazer, homem algum dispensará a calma e a serenidade, imprescindíveis ao êxito, nem desdenhará a cooperação que é a companheira direta do amor. Então nós vemos nessa advertência da carta de Pedro, de que a ciência tem que estar aliada à temperança. Então, ou seja, você tem que ter lógica em tudo aquilo que você aprende, tudo aquilo que você estuda, e, sobretudo, mais ainda, tudo aquilo que você ensina, para que as suas palavras não causem, como diz Pedro aqui, conflito, ao invés de ajudar. Infelizmente, nós vemos que a pandemia proporcionou muito isso, esse conflito de interesses aí da ciência, das filosofias, das próprias religiões, mas mostrando que tudo isso é fruto do que Pedro fala aqui há tanto tempo atrás, mais de 2000 anos. Faltou paciência. Faltou muitas vezes paciência no entendimento das coisas. Faltou, como ele diz aqui, cooperação. Faltou entendimento das coisas que você realmente aprende. Eu até comentava com a Fatinha aqui antes da gente entrar ao vivo no ar isso, de que a EDAC, desde o ano passado, o que nós fizemos? Reunimos a diretoria e resolvemos observar que a ciência, todo o município de Volta Redonda dizia. Então é por isso que desde agosto do ano passado nós estamos funcionando. Porque nos permitiu, a autoridade máxima do município nos permitiu funcionar, porque ficar fechado, porque a nossa realidade, eu até dizia para ela, é diferente de muitas outras casas. É óbvio que se fosse uma casa com uma frequência de 200, 100 pessoas, talvez a gente tivesse que tomar uma outra atitude. Mas com a nossa frequência pequena, e nós podemos muito bem no salão separar, conforme pregava a ciência. Deixar as pessoas separadas, álcool gel na entrada, aferidor de temperatura que nós temos lá, todos os cuidados. Sala de passe, nós mudamos o trabalho de passe era aplicado de frente, passamos a aplicar por trás do paciente, exatamente para evitar o contato direto, álcool gel na sala de passe também. Por que não funciona? Numa frequência de poucas pessoas. Então, ou seja, a ciência é lógica, e dentro da lógica a gente tem que aliar realmente, como ele fala aqui, a compreensão das coisas.
É por isso que nós estamos funcionando desde agosto do ano passado. Todas as palestras são transmitidas ao vivo no Facebook, no dia seguinte no YouTube. Então nós temos todas as palestras, inclusive de março a agosto, quando nós fomos proibidos de funcionar, também pelo decreto municipal, e nós respeitamos as leis, né? Dá a César o que é de César. Só que quando César autorizou a funcionar, nós passamos a funcionar também, seguindo a Deus primeiro e a César depois. Né? Então é por isso que nós estamos aqui nesta manhã, agradecidos a Deus por essa oportunidade. Vamos fazer a nossa prece inicial, levando os nossos pensamentos ao alto, pedindo a Jesus que nos ampare, bem como mentor da nossa irmã Fátima Baliza, da Fatinha, para que ela possa desenvolver esse tema, como ela sempre faz, com brilhantismo, para que a gente possa acrematar nos nossos corações tudo aquilo que nos for trazido. E nossa Mãe Maria Santíssima nos envolva no seu manto de amor e bondade. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, que bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai-nos por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Nessa prece, nós pedimos permissão aos nossos amigos espirituais para dar por aberto o nosso trabalho da manhã de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Vamos com a palavra a nossa querida amiga Fatinha. Bom dia a todos. É um prazer estar junto a vocês nessa manhã de domingo, pedindo a Deus, a Jesus, nosso irmão, aos amigos espirituais que possam nos auxiliar para que nós possamos transmitir o tema de maneira fidedigna na doutrina espírita, ao nosso mestre, e de maneira simples para que nós possamos entender e tentar buscar a prática de tudo o que o Espiritismo, e especialmente esse tema do dia de hoje, nos proporciona. O nosso tema é a fé transporta a montanha. É uma palavra tão pequena, né? Fé, só 2 letras, mas de um significado muito grande, muito importante, muito profundo. Então a fé, ela tem vários significados. Nós diremos alguns deles, aqueles que mais está diretamente ligado a nós. O que quer dizer fé? A palavra fé entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Então a fé, de uma maneira geral, quando nós temos fé, a gente tem aquela confiança de que vai conseguir superar alguma coisa e atingir determinado objetivo. Então essa confiança, essa fé que nós temos, dá-se uma espécie de lucidez no nosso pensamento que faz com que a gente perceba os caminhos que se deve seguir para atingir esse determinado fim. Então, quando nós temos fé, nós temos essa perspicácia, né, de antever como nós devemos agir para atingir aquele determinado fim. E quem tem fé caminha com mais segurança, com mais calma na vida, né? Porque essa certeza, essa confiança nos dá mais calma, mais segurança para poder resolver as nossas questões, para suportar as nossas aflições. Mas também a fé tem outro significado. Dá-se igualmente o nome de fé a crença nos dogmas particulares desta ou daquela religião. Então, essa é a fé que Kardec chamava de fé religiosa. O que é a fé religiosa? É a fé que a pessoa professa em determinados dogmas, em determinados artigos que a religião dela lhe proporciona. E nesse caso, ela recebe uma qualificação específica. Tipo, quem é católico, nós falamos a fé católica, né? Porque acredita nos sacramentos, nos artigos de fé, nos dogmas que a religião católica ensina. Quem é budista, nós falamos fé budista, porque acredita naqueles artigos de fé, naqueles ensinamentos que o budismo ensina. Quem é judeu, fé judaica. Então, quando Kardec disse fé religiosa, é justamente isso, que é aquela fé que as pessoas têm em determinados artigos de fé, dogma, nos ensinamentos que a religião que ela está professando lhe ensina. Mas também existe, por fim, o que é chamado de a fé pura. A fé que não é sectária, que não tem divisão, que não tem rótulos religiosos. Essa é a fé pura. A fé pura, ela se traduz por um amor, uma segurança absoluta
profunda na existência e no amor e na misericórdia de Deus. Essa é a fé pura, sem rótulos religiosos algum, simplesmente na crença de que Deus existe, de que Ele é o Criador do Universo, nosso Pai, e que Ele nos ama e que Ele é misericordioso. Então, essa fé independe de rótulos religiosos. Mas Kardec nos fala que a fé religiosa, ela pode ser cega ou pode ser raciocinada. Então, inicialmente, nós vamos analisar um pouquinho sobre a fé cega. O que diz a fé cega? A fé cega é aquela que nada examina, que não duvida da sua verdade. Essa fé é aquela que as pessoas creem nos dogmas ensinados pela sua religião, sem questionar, sem raciocinar, aceita cegamente, porque os dogmas são tidos como revelação divina. E como revelação divina, eles não devem ser questionados, mesmo que contrariem a razão, o bom senso, que vai de encontro à ciência, mas é um dogma daquela religião e ele aceita cegamente. Exemplo de alguns dogmas que algumas religiões aceitam cegamente e que nós espíritas, já pensamos de maneira diferente. Um dos dogmas é as penas eternas. As penas eternas quer dizer que vive-se uma vida e que a nossa vida após a morte estará determinado eternamente pelos atos de agora. Então, ou seja, se hoje nós somos pessoas equilibradas, pessoas boas, pessoas que cumprem com todas as leis de Deus, irá para o céu. Se for pessoas mais ou menos, irá para o purgatório. E se for pessoas que cometeram graves erros, irá para o inferno. Então, isso é um dos dogmas de uma religião. Umas outras só tem as duas possibilidades, céu ou inferno. Então, ficará lá eternamente. É um dogma dessas religiões. Então, nós sabemos que vai contra o bom senso e contra o amor infinito do nosso Pai Celestial. Porque nós, pais e mães na Terra, temos nossos filhos, e quando os nossos filhos cometem um erro, mesmo que seja um erro grave, o que nós, pais e mães imperfeitas, fazemos? Queremos que aquele filho retome o caminho do bem. E nós nos esforçamos para isso, aconselhando, vigiando, dando exemplo, dando oportunidades e chance do nosso filho retomar o caminho do bem. E nós somos imperfeitos. Então, analisando a absoluta perfeição do nosso Pai Celestial, a sua infinita bondade e justiça, Ele não deixaria que um dos filhos seus, nós no caso, iríamos para o inferno e ficássemos lá eternamente pagando pelos nossos erros. Não teria perdão, não teria misericórdia. Então, isso é inconcebível, analisando a infinita bondade, misericórdia e justiça do nosso Pai Celestial. Então, esses são os dogmas que se aceitam cegamente, as penas eternas. Outro dogma é sacrificar a vida e ganhar o paraíso. Esse já é de outra religião. Então, nós vemos os homens bombas que se envolvem em bombas, são suicidas, e perdem a vida e matam outras pessoas ao seu redor, pensando que com este ato eles ganharão o paraíso. Então, também é outra coisa inconcebível para todos nós, seres humanos. E tem também vários dogmas, não estamos citando os mais conhecidos. Também a regeneração pelo batismo da água. Comete os erros, depois vai lá, batiza através da água e está limpo, está puro. Não foi esse o significado do batismo quando João Batista o fez na terra. Então, são esses dogmas e outros dogmas que as várias religiões ensinam e que a pessoa aceita cegamente porque elas acham que é revelação divina. Não raciocinam, não reflexionam, aceitam. A fé cega, quando ela é exagerada, ela pode produzir o fanatismo. E o fanatismo pode ocasionar tragédias. As guerras religiosas, as cruzadas, são o resultado da fé cega.
Na década de 70, ela pode causar também mortes, né, e suicídios. Na década de 60, 70, é muito conhecido de nós o fato do maior suicídio coletivo até hoje no nosso planeta Terra, que foi provocado por Jim Jones, o fundador de uma seita chamada Templo do Povo, uma seita cristã com ideias socialistas. Ele induziu os seus adeptos ao suicídio coletivo. Então, fé cega. As pessoas dessa seita acreditavam cegamente em tudo que o seu fundador lhes passava. E hoje em dia, nós ainda vemos o resultado negativo da fé cega através da intolerância religiosa. Cada religião querendo ser o dono da verdade, combatendo aquelas que ele julga estar em erro. Então, a fé cega, ela produz o fanatismo que pode ocasionar tragédias. Quando ela é baseada no erro, ela tende a se desfazer. Então, para ser um pouquinho mais simplificado, né, o nosso tema, nós vamos citar só um erro que era ensinado na Idade Média através da ciência, através da Igreja Católica, que com o tempo se desfez. Galileu Galilei, físico, astrônomo e engenheiro, ele estudava muito como astrônomo e nessa época, na Idade Média, acreditava-se que o nosso planeta Terra era o centro do universo, né, o geocentrismo. Então, Galileu, ele com seus estudos, chegou à conclusão que não era assim, que existia todo um sistema e que a Terra não era o centro do universo e que, inclusive, ela girava ao redor do Sol. E que existiam outros planetas, não só a Terra. Com isso, Galileu Galilei foi condenado à Inquisição. Ele teve que negar seus conhecimentos para não ser morto, mas deu continuidade aos seus estudos anonimamente. Hoje em dia, nós sabemos com certeza absoluta de que a Terra é um dos planetas do Sistema Solar e que, inclusive, o nosso Sistema Solar é um dos que está no espaço sideral, inclusive é um dos menores. Então, quando é baseada no erro, ela tende com o tempo, com o avanço da ciência, com o avanço da razão, tende-se a desfazer-se. Kardec diz, no Evangelho segundo o Espiritismo, no século XIX, ele já dizia isso. A fé cega é que produz o maior número de incrédulos. Por que Kardec falou isso? Porque conforme as pessoas vão evoluindo moral e intelectualmente, elas vão tendo sede de respostas mais condizentes com a bondade de Deus, com o bom senso, com a razão. Então, conforme vai acontecendo essa evolução, as pessoas não vão mais aceitando esses dogmas, esses ensinos que têm que ser aceitos cegamente, sem raciocinar. Então ele diz, no século XIX, ele já dizia isso, a fé cega é que produz o maior número de incrédulos, e ele diz mais, que já não é desse século XIX. Então no século XXI, que nós temos certeza, né, que a fé cega realmente já não é mais desse século. Por quê? Porque ela faz com que o homem abdique das duas prerrogativas, as maiores prerrogativas do ser humano, que é o raciocínio e o livre-arbítrio. A fé cega faz com que as pessoas abdiquem dessas prerrogativas, raciocinar e agir com liberdade. Por isso é que produz o maior número de incrédulos. Vamos analisar a fé raciocinada. O que é fé raciocinada? Porque o Espiritismo nos ensina que a fé religiosa pode ser cega ou pode ser raciocinada. Então, o que é fé raciocinada? Fé raciocinada é aquela que é fruto da razão, né? É aquela que vem da compreensão do que se crê. Porque para nós crermos em alguma coisa, não basta a gente ver. Nós precisamos compreender, entender, para que aquilo possa fazer parte do nosso comportamento, das nossas atitudes. É necessário que a gente entenda, que a gente compreenda, que não seja imposta cegamente. Então, a fé raciocinada é assim. Precisamos compreender para poder entender, para
aceitar. Ela apoia-se nos fatos, não deixando margens às dúvidas. Então aqui a gente vai lembrar assim rapidamente de como surgiu o Espiritismo. O Espiritismo surgiu, como nós sabemos, através do estudo, da observação e da pesquisa das mesas girantes. Não foi assim? Né? As mesas lá no século XIX começaram a se movimentar, mesas pesadas de madeira maciça, elas iam até o teto, jogavam-se ao chão, ia de um lado para o outro, e além desse movimento mecânico, elas, através de um código estabelecido pelas pessoas que assistiam esse espetáculo, elas começaram a responder perguntas, a fazer poesias, músicas, responder perguntas difíceis e perguntas banais, através de um código estabelecido. Então, alguns estudiosos ficaram espantados com aquele fato. Como pode uma mesa feita de madeira pensar e agir? Então foram chamados vários estudiosos para observar, para estudar, para pesquisar aquele fenômeno, até que convidaram o professor Hipólito Leon Denisard, que nós sabemos que é o nome verdadeiro de Allan Kardec, e ele inicialmente se negou porque ele disse assim: só se me provar que a mesa tem cérebro para pensar e nervo para sentir. Mas o amigo insistiu e ele foi observar. E através da observação, do estudo e da pesquisa, chegou-se à conclusão de que havia algo invisível atuando sobre as mesas. E foi a própria influência invisível disse que eram os espíritos das pessoas que já estavam na Terra. Então viu-se que a mesa realmente não tinha cérebro para pensar nem para agir. Você fala da lei da natureza, não existe. Mas que os espíritos estavam invisíveis aos olhos carnais e que estavam fazendo as mesas movimentar e, através daquele código estabelecido, respondendo as perguntas. Então, depois de uma longa pesquisa, de longas comprovações científicas, porque Kardec usou o método científico, né, dedutivo e indutivo, para poder comprovar todos que ele recebia, deu início ao surgimento do Espiritismo. Então, não foi uma coisa aceita cegamente, foi fruto de pesquisa, de estudo, de observação, de aplicação de método científico. Então, essa é a fé raciocinada. Apoia-se em fatos, para não deixar nenhuma dúvida. A fé raciocinada, ela estimula a percebermos melhor a justiça e a misericórdia de Deus, né? Através do raciocínio, pensando, refletindo, nós conseguimos entender melhor a justiça de Deus nas diferentes aflições que nós presenciamos na Terra, através da lei de causa e efeito. Nós conseguimos ver um futuro melhor para todos nós, através do nosso pensamento e atos. Então, através da fé raciocinada, nós temos esse estímulo de que somos espíritos perfectíveis e que Deus nos ama e que estamos na Terra com um objetivo e que, através dos nossos bons pensamentos, dos nossos bons atos, nós conseguiremos superar as dificuldades, nos melhorarmos e caminharmos para a perfeição relativa. Então, a fé raciocinada, ela nos dá esse estímulo, porque nos dá uma compreensão melhor de quem somos nós, por que estamos aqui e para onde iremos. O Espiritismo nos esclarece que a fé inabalável só é que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, lógico, né? Que a fé, para ela ser inabalável, para ela ser forte, para ela ser verdadeira, ela precisa de enfrentar a razão, o raciocínio, a ciência, em todas as épocas da humanidade. O que é certo na obscuridade é certo na claridade. Então, o que era certo lá na Idade Média tem que continuar sendo certo hoje, né? Então, a fé raciocinada, a fé para ser inabalável, ela precisa de encarar frente a frente a razão, né? Em todas as épocas, não pode restar nenhuma dúvida. E Kardec até nos fala que às vezes é melhor nós negarmos 10 mentiras do que negarmos 10 verdades do que admitir uma mentira. Então, muito raciocínio, muita reflexão para a compreensão daquilo que nós cremos, daquilo que nós queremos. A gente escuta dizer, e o Espiritismo nos ensina isso, que vulgarmente se diz que a fé não se prescreve nem se impõe. Então, nós encontramos isso no capítulo 19, no item 7. A fé não se prescreve, o que quer dizer isso, né?
não se impõe, isso quer dizer que nós não devemos falar para as pessoas, você tem que ter fé. Ou então, quando a pessoa está em estado de depressão, a gente vai falar, é porque você não tem fé. Poxa, se a pessoa já está triste, se a pessoa já está com problemas, né? Com algum transtorno mental, com um transtorno emocional, nós já falamos para ela, você está assim porque você não tem fé, você tem que ter fé. Olha o que nós estamos falando, prescrevendo ou impondo a fé para a pessoa. Então nós não devemos fazer isso, porque não adianta. Não adianta nós falarmos para a pessoa que não acredita em Deus, que não acredita na reencarnação, falar, nossa, mas que absurdo, você não acredita? A evidência está aí das reencarnações. Não adianta a gente prescrever ou querer falar desta maneira com as pessoas. Como que nós poderíamos fazer? Como que nós poderíamos agir diante de uma situação dessa? Principalmente nessa época de pandemia, em que às vezes encontramos alguns amigos, familiares, pessoas até desconhecidas, que necessitam de uma boa palavra, de um apoio moral. Como não devemos falar se a gente não pode falar que tem que ter fé? Lógico que nós podemos e devemos falar da importância da fé, ou como desenvolver a fé, ou então, de outra maneira mais carinhosa, acolher a pessoa que está em sofrimento, né, com palavras, boas palavras, e dizer a ela como que nós acreditamos. E por que nós acreditamos dessa maneira? Não é falar que ela tem que acreditar. Nós podemos e devemos mostrar como que nós acreditamos. Se dá às vezes um fato triste, difícil da nossa vida, que nós enfrentamos quando nós acreditamos em Deus, então falar de uma maneira clara, simples, mas sem impor, sem prescrever. Podemos então dizer, eu acredito em Deus por isso me dá calma, isso me dá força. Mas não precisa dizer que ela tem que acreditar, né? Então podemos falar? Lógico que sim. Eu acho que eu já contei isso para vocês, porque eu venho aqui várias vezes, a gente repete, né, alguns exemplos, porque somos uma pessoa só, né? Eu me lembro que na minha adolescência, como todos adolescentes, né, em grandes conflitos, estava passando por uns momentos muito difíceis. E eu estava no Manuel Marinho. E eu tinha algumas amigas, mas tinha uma grande amiga. E essa amiga me vendo nos meus conflitos, um dia ela sentou comigo no recreio e me disse assim, você não está sozinha. Além de Deus, que é o nosso Pai, nós temos muitos amigos espirituais, você sabia disso? Aí eu nunca tinha ouvido falar em amigos espirituais. Falei, não. Então ela começou a me falar sobre os amigos espirituais, sobre o anjo da guarda. Naquela época eu ainda era católica, né? O anjo da guarda, que todos nós temos, que está sempre nos protegendo, que nunca nos deixa só. Então ela foi falando isso, e eu fui achando aquilo assim maravilhoso. Falei, meu Deus, mas é assim, eu não estou sozinha, eu tenho um anjo da guarda, eu falo com ele pelo pensamento, e aquilo foi me dando assim força, e ela me deu o livro Evangelho segundo o Espiritismo, para eu ler, inclusive onde estava falando disso, e eu encantei e jamais deixei de ser espírita ou de me auto-espírita. Então ela não falou para mim que eu tinha que ter fé. Ela não me disse nenhuma hora. Ela só me falou das maravilhas da fé. E aí nós nos tornamos espírita, com a ajuda também do meu irmão mais velho, que começou a me ensinar, me dar livro para eu ler. Então é uma forma, uma maneira de nós auxiliarmos as pessoas, demonstrando que existe um Deus misericordioso e que existem soluções para os problemas, e que a fé em tudo isso nos dá força para superar. Quando nós dissemos que não se prescreve e nem se impõe, porque a fé precisa ser desenvolvida, conquistada. É um trabalho interior individual. Então esse trabalho sendo individual, ele tem que ser desenvolvido por nós. E o maravilhoso é que o Espiritismo sempre nos ensina várias maneiras de conseguirmos atingir aquilo que ele nos esclarece. Então, tem como desenvolver a fé? Tem como adquirir a fé? O Espiritismo nos diz que sim. Então, como que nós podemos e devemos desenvolver a nossa fé? Ou então, nós que ainda temos uma fé vacilante, que nós falamos, né, como disse a lição hoje, saber e fazer
é bem diferente, né? Nós sabemos de tudo isso, mas em determinados momentos nós damos uma fraquejadinha, né? Então, como adquirir e fortalecer a nossa fé? Então, nós podemos adquirir e desenvolver a fé, ou fortalecer também, observando, analisando a natureza. Pessoas que não acreditam em nada, ou têm uma fé muito fraca, se ele começar a observar a natureza, ele vai começar a fortalecer a sua fé. Olha, vamos ver alguns exemplos. Lá do outro lado nós estamos vendo o nosso sistema solar. Que para a gente falar em outros sistemas, nós não conhecemos bem, nós, né? Porque não somos estudiosos dessa área. Não conhecemos nem bem o nosso sistema solar, sabemos que o Sol, que são vários planetas, a Terra é um dos planetas que gira em torno dela mesma, em torno do Sol. Isso todos nós sabemos, né? Então, só isso já nos desperta para muitas perguntas. Aí nós começamos a pensar assim, como pode tantos planetas estarem alinhados um com o outro, não encontram um com o outro, girando a Terra por si, girando em torno dela mesma e girando ao mesmo tempo ao redor do Sol? A ciência prova, meus queridos amigos e irmãos, que todo esse movimento, todas essas distâncias dos planetas um do outro, do Sol, é matematicamente calculada. Matematicamente calculada. É a ciência que prova. Isso só o nosso sistema, fora os outros. Então nós temos que pensar assim, meu Deus, quem não acredita em Deus não fala meu Deus, eu falo outra coisa, né? Mas nós que já acreditamos, falamos, meu Deus, como pode uma coisa tão fabulosa no espaço infinito, a Terra girando, nós não estamos sentindo o seu movimento, e ao mesmo tempo gira ao redor do Sol? Quem calculou e criou tudo isso? O Espiritismo, na primeira questão do Livro dos Espíritos, pergunta quem é Deus, e a resposta é a inteligência suprema, é a causa primeira ou primária de todas as coisas. Então essa reflexão, esse raciocínio já nos auxilia no desenvolvimento da crença em algo superior, que tem que existir em algum lugar para criar toda essa maravilha, essa perfeição. Nós mesmos, nosso corpo humano, é uma máquina perfeita, que muitas coisas funcionam automaticamente, que nós nem nos damos conta. Quem criou tudo isso? O homem incapaz de tudo isso. Quem criou? Uma inteligência suprema, que nós chamamos de Deus. Mas aquilo ali é difícil para a gente entender, né? Vamos coisas para que a gente entende melhor. Olha esse campo florido. Quantas cores, quantas flores, quantos perfumes diferentes. Quem cuida de horta, de plantação, sabe que parece um milagre. Uma sementinha ou uma mudinha crescer, nascer, crescer, florescer, dar frutos e flores. Cores diferentes, perfumes diferentes. Que maravilha! Quem criou isso? Difícil um agricultor que não crê em Deus, porque vê a maravilha da sua existência todos os dias da sua vida. Mas outra coisa também, as frutas. Maçã, uva, manga, abacaxi, cada uma com a textura, com o sabor. Gente, que químico maravilhoso fez isso! Essas reflexões, pequenas reflexões, nos ajudam a grande compreensão de que Deus existe e que nos ama e que nos ampara em todos os momentos. Tanto é que Ele nos fornece tudo isso para a nossa sobrevivência, para embelezar a nossa vida na Terra. O Dr. Chris Morrison, cientista, ele tem um trabalho na internet que se intitula 7 razões para um cientista crer em Deus. Inclusive, Divaldo Pereira Franco tem uma palestra sobre as provas científicas de Deus, baseado nesse trabalho desse estudioso, Chris Morrison. 7 razões para o cientista crer em Deus. Então, essas razões que nós colocamos aqui é baseada no estudo dele.
Tem outras razões mais profundas que é dada mais para os cientistas estudarem do que nós, né? Nós também podemos estudar, mas para nós compreendermos. Então nós buscamos aquilo que a nossa compreensão consegue alcançar. Então essa reflexão já nos demonstra a existência de uma inteligência superior, muito superior a todos nós, e que nós chamamos de Deus. A revista Veja, acho que de 2013, também fez uma pesquisa sobre fé, e os estudiosos nos Estados Unidos pesquisam muito sobre fé, e os estudiosos chegaram à conclusão, várias pesquisas, vários estudiosos chegaram à conclusão que 28 a 30% das pessoas que acreditam em Deus, acreditam racionalmente. Por quê? Porque acham incrível o movimento dos astros, dos planetas no espaço. Isso que Chris Morrison diz para nós no artigo dele. Então, como desenvolver a fé? Essa é uma das maneiras. Mas podemos desenvolver a fé também raciocinando sobre o sentido da vida. De onde viemos? Viemos de algum lugar. Por que estamos aqui? Por que passamos por aflições? Alguns passam aflições mais leves, outros passam por aflições muito fortes. Por que passamos? Por que sofremos? Qual o objetivo de se nascer, crescer, sofrer e morrer? E para onde iremos? Porque fato é de que nenhum de nós ficaremos na Terra. A morte ou o desencarne é um fato real. Para onde iremos? Então, a reflexão sobre o sentido, o significado da vida terrena já nos ajuda no desenvolvimento da nossa fé ou fortalecer a nossa fé. Também podemos desenvolver a fé através dos relatos, ouvindo relatos de outras pessoas. Eu citei agora há pouco a ajuda de uma grande amiga minha quando eu era adolescência. Um relato dela, poucas palavras dela, me despertou aquela vontade de conhecer Deus na sua infinita bondade, de conhecer os Espíritos que nos protegem, através de um relato. Então, através de relatos de pessoas confiáveis, moderadas, que saibam falar, como disse a lição aqui, não é porque nós sabemos que nós temos que falar de maneira impaciente, de maneira opositora, opressora, não é assim que nós devemos relatar, né? A lição foi muito boa, nós devemos procurar falar de maneira calma, de maneira clara, de maneira simples, para que possamos ser entendidos e atingir o objetivo pelo qual nós estamos nos propondo naquele momento, que é de falar das verdades espirituais. Então, através dos relatos, das falas, das conversas, pode-se ajudar uma pessoa a desenvolver a sua fé ou fortalecer a sua fé. E nós espíritas, nós temos muitas obras, muitos livros, muitas mensagens de médiuns confiáveis falando das verdades espirituais. Isso nos ajuda no desenvolvimento e no fortalecimento da nossa fé. Como desenvolver a fé? Através do raciocínio, da observação da natureza, através do raciocínio, do pensamento, do sentido da vida e através dos relatos de outras pessoas. Existem outras maneiras, mas nós estamos citando as três que julgamos mais fáceis de nós podermos propor a alguém, né? Ou então de fazermos nós mesmos. Nós temos então Emmanuel e Chico, temos Joana e Divaldo, temos Ivone e Bezerra e outros, né? Nós colocamos aqueles assim que nós vimos que mais constantemente estavam com eles, mas outros espíritos de luz também, através da psicografia, da psicofonia deles, nos passam mensagens e relatos, e histórias e livros que nos ajudam, que nos auxiliam. Então, a fé verdadeira e inabalável, como Kardec nos colocou, que para ser inabalável ela tem que ser verdadeira e racional, nós podemos desenvolvê-la através de tudo isso que nós falamos e do conhecimento dessas obras que nós somos agraciados, nós espíritas. E também Emmanuel nos diz, no livro Vinha de Luz,
que a árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente, qual acontece na vida comum. O Criador dá tudo, mas presente do esforço da criatura. Então, Emmanuel é muito claro para nós nessa mensagem. Ele coloca a fé como a árvore, né? A árvore da fé viva. Uma sementinha, como Jesus falou, né? Se tivesses a fé do tamanho do grão de uma mostarda, dirias a essa montanha: transporta-te daqui para ali, ela se transportaria. O nosso estudo é baseado nessa passagem de Jesus. O que Jesus quis dizer com isso? Que se nós tivéssemos uma fé pequenininha, que a semente da mostarda é um grãozinho tão pequeno, nós conseguiríamos superar as nossas dificuldades, as nossas inferioridades, as nossas aflições. As montanhas são montanhas morais, né? São os nossos sofrimentos, as nossas aflições, o nosso egoísmo, a nossa vaidade. Se nós tivéssemos uma fé pequenininha, nós conseguiríamos, e ao longo do tempo, nos vendo livres dessas imperfeições e superando as nossas dificuldades, as nossas aflições, com mais paciência e com mais equilíbrio. E Emmanuel coloca isso para nós. A árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Quer dizer que a fé não vai acontecer de uma hora para outra dentro de nós, né? De repente eu vou despertar, eu despertei com fé. Não vai acontecer assim. Tem algumas pessoas que parece que já nasceram com fé, né? Tem a fé inata. Desde pequeno, jovem, adulto, tem uma fé muito forte que consegue superar, consegue suportar tudo. Realmente tem pessoas assim. Mas essas pessoas, com certeza, já têm um progresso espiritual anterior a essa existência. Ela não nasceu assim, ela não foi agraciada com isso. Ela desenvolveu essa fé em outras existências. Por isso ela traz essa fé robusta, que parece que é inata. E tem outras pessoas que dificilmente a fé consegue penetrar. Isso demonstra também pouco amadurecimento espiritual, que a pessoa precisa desenvolver, exercitar, conquistar a fé, essa fé inabalável que todos nós desejamos ter. Então é isso que Emmanuel fala, que ela não cresce miraculosamente. Deus, nosso Pai, dá tudo, dá todas as oportunidades, dá toda a condição, dá a força que nós necessitamos, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Porque é um exercício individual, é a experiência vivenciada por nós, que vai fazer com que essa fé vá desenvolvendo e crescendo ao longo do tempo. Nós estamos em processo de desenvolvimento da fé. Então, por isso, às vezes, nós, diante de situações difíceis, nós às vezes fraquejamos. Nós espíritas, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, quem nunca aqui, nosso público, né, não cometeu um erro impensadamente, impulsivamente, e depois a gente pensa assim: meu Deus, mas semana passada eu ouvi uma palestra sobre isso e entendi tudo. Meu Deus, eu tenho estudado tanto, e por que eu faço ainda essas coisas? Certo ou errado? Faz assim para mim aí. Certo? Opa, a maioria. Não é? Então, às vezes a gente sabe, racionalmente, nós sabemos, mas ainda não passou para o lado do sentimento. Emmanuel também fala isso para nós, e daqui a pouco nós vamos ler quando ele fala sobre isso. Quando nós passarmos por situações e infelizmente fraquejarmos, a nossa fé vacilar, a gente não tem que desesperar. Nós precisamos perseverar para voltar ao equilíbrio e ao caminho do bem. E lembrar de Pedro. Pedro, certo dia, ele e os outros discípulos pegaram o barco e foram à frente para o mar. E Jesus ficou ainda pregando lá em terra. E altas horas da noite, eles estavam no mar, meio entre cochilando e trabalhando, eles, todos os discípulos ali, e Pedro também. De repente eles viram nas ondas do mar uma luz. E essa luz começou a aproximar. Eles ficaram apavorados, achando que era um fantasma. Então não só nós que temos medo de fantasma, né? Eles ficaram apavorados, achando que aquela luz era um fantasma, e a luz aproximando. Quando aproximou um pouco, eles viram que era Jesus. Aí Pedro, para tirar a dúvida, falou assim: mestre,
Aí Jesus falou, venha Pedro. E Pedro, né, confiante em Jesus, começou a caminhar sobre as águas. De repente o vento e as ondas, não é assim na nossa vida? A gente tem fé. Mas quando o vento e a onda vem, a gente vacila e fica com medo. Aconteceu com Pedro. Pedro ficou com medo e começou a afundar. E começou a gritar, me salva, mestre. Jesus deu a mão para ele e falou assim, ó homem de pequena fé. Voltou para o barco com ele. Né? Fé ele tinha, mas era pequena. Passado um tempo, aproximando a época, Jesus voltaria ao plano celestial, através da crucificação. Jesus começou a preparar os seus discípulos para todos os embates que viriam acontecer. E ele falando, bem sentidamente, né, com os discípulos, Pedro falou assim, mestre, eu sempre estarei com você, porque eu te amo com toda a força do meu espírito. Aí Jesus conhecedor da alma humana, principalmente dos seus discípulos, olhou para Pedro e falou, Pedro, essa noite mesmo hás de me negar 3 vezes. E Pedro ficou triste, né? Porque, poxa, demonstrando para Jesus que o ama com toda a força da sua alma, como que ele poderia negar Jesus? E aí foram para o horto e aconteceu tudo aquilo que nós sabemos. Todos os discípulos correram quando prenderam Jesus, né? Todos os soldados romanos e judeus prenderam Jesus e todos os discípulos saíram, alguns com medo, e Pedro também saiu e ficou com muito medo. E Pedro foi mais ou menos próximo ao pátio onde Jesus estava preso. E chegando próximo ao pátio, um dos soldados falou assim, ei, você aí, você não é o amigo do judeu que está preso? Aí Pedro, com muito medo, falou, não sou eu não. E saiu correndo. Andou mais um pouco na frente, uma outra pessoa falou assim, você me parece um seguidor do Cristo, do carpinteiro, não é? Ele falou, não conheço. Ele andou mais à frente e outra pergunta, você não é um seguidor do Cristo? Terceira vez, não, eu nunca ouvi. 3 vezes Pedro negou Jesus. Naquela noite, ele falava que o amava de toda a força do seu espírito. Assim somos nós. A nossa fé ainda é pequena, mas está em processo de desenvolvimento. Depende dos nossos pensamentos, dos nossos atos de cada dia, da nossa reflexão, das nossas obras, porque a fé precisa de obra, porque se ela for sem obra, ela é morta. Por isso que às vezes sufoca um pouco a nossa fé, porque nós não obramos, nós não agimos de acordo com o que pensamos. Aí acontece justamente isso. O medo cresce, as incertezas crescem, porque nós falamos, mas não agimos conforme falamos ou conforme pensamos. Mas, passado um tempo, Jesus, depois da sua crucificação, se apresenta materializado para dar alguns esclarecimentos ainda para os seus discípulos, para poder fazer com que eles fortalecessem a sua fé, com que eles entendessem o propósito do cristianismo, para que eles pudessem trabalhar na terra. Passado um tempo da sua crucificação, nós sabemos que Jesus se materializou e ficou alguns dias entre os discípulos, ensinando, consolando, preparando eles. E então, um dia desses, Jesus falando aos discípulos, ele parou, olhou para Pedro e falou assim, Pedro, tu me amas? Pedro, muito sentido de tudo aquilo que aconteceu, arrependido, querendo demonstrar que realmente estava disposto a todos os sacrifícios para provar a fé no Cristo e nos seus ensinamentos, olhou para Jesus muito humildemente e falou, sim, mestre, eu te amo. Aí Jesus respondeu, então Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Aí Pedro entendeu e ficou de cabeça baixa aguardando. Jesus continuou falando, olhou de novo para Pedro e falou, Pedro, tu me amas? Pedro, já em lágrimas, olhou para Jesus e falou, mestre, eu te amo. Aí Pedro respondeu, então, apacenta as minhas ovelhas. Jesus falou mais um pouco com os discípulos e olhou pela última vez para Pedro e falou, Pedro, tu me amas?
volveu-se lágrimas, chorando muito em prantos. Sim, mestre, eu te amo. E ele repetiu: apacenta as minhas ovelhas. Olha que maravilha. Jesus deu a oportunidade para Pedro do arrependimento, da reflexão, 3 vezes, como ele foi negado 3 vezes. Mas além dele dar essa possibilidade de Pedro falar para ele que o amava, bastou isso, não precisava falar que estava arrependido, só porque o ama. Jesus deu uma missão: apacenta as minhas ovelhas. O que isso quer dizer? Trabalhe, Pedro, obre com seu coração e com o amor que você tem por mim, tenha pelas minhas ovelhas, quer dizer, tenha pelo semelhante, tenha esse amor pelas pessoas, obre com a sua fé. E Pedro entendeu. Então a fé precisa de ter obras. Amamos Jesus, mas o que fazemos? Precisamos pensar. Não é fé raciocinada? E a partir daí, Pedro, junto com os outros discípulos, abriram a casa do caminho. O primeiro núcleo cristão da face da terra. O primeiro núcleo cristão da face da terra foi aberto por Pedro. Aquele que fraquejou, aquele que vacilou, foi dada a oportunidade, como para todos nós, de demonstrar o seu amor, a sua fé, através do trabalho. E Pedro trabalhou, e Pedro socorreu, e Pedro consolou, até que um dia, Pedro, saindo do templo de Formosa com alguns discípulos de Jesus, ele encontra na porta do templo um homem paralítico e pobre. E o homem estende a mão para o Pedro e pede esmola. Os discípulos, os apóstolos, eram pobres, não tinham coisas materiais para dar. Mas Pedro olhou para aquele e disse: meu amigo, eu não tenho nem ouro nem prata para te dar, mas o que eu tenho eu te dou. Abraçou o homem e falou assim: em nome do nosso Mestre Jesus Cristo, levanta e anda. E o homem paralítico levantou e andou. Olha a fé do Pedro, inabalável, forte, robusta. Começou pequena, mas com o trabalho ela se desenvolveu, a ponto dele usar a sua fé e curar aquele homem em nome de Jesus. Então o poder da fé se mostra através dessa ação magnética. Todos aqueles dados, milagres, não era coisa fora da lei da natureza. Era a ação de Jesus ou dos Espíritos sobre os fluidos, curando, consolando. Por isso Jesus disse ao discípulo, quando aquele homem apresentou a criança, que eles não conseguiram curar, foi apresentado a Jesus, o pai dizendo: seus discípulos não conseguiram curar. E Jesus olhou para os discípulos e falou: não curasse porque se vocês tivessem a fé do tamanho do grão da montanha, eu curaria. Então o poder da fé é demonstrado através dessa ação magnética. E Jesus também curou aquele menino que foi apresentado pelo seu pai. E a partir daí Jesus deu todos os ensinamentos sobre fé. Então a nossa fé ainda é pequena, está em processo de desenvolvimento. Nós precisamos fazer com que ela se desenvolva a cada dia mais, se torne uma fé inabalável, uma fé robusta, que nos auxilie a suportar as dores, as aflições e tirar de todas elas aprendizado. Emmanuel faz uma distinção muito grande entre crer e acreditar. Emmanuel diz assim: acreditar é a expressão de crença, dentro do qual os legítimos valores da fé se encontram embrionário. Então, nessa primeira frase, ele já deixa claro para nós que a crença é o primeiro passo para o desenvolvimento da fé. Então, tem diferença. Muitas pessoas creem e poucas pessoas têm fé. Então ele continua dizendo: o ato de crer em alguma coisa demanda a necessidade do sentimento e do raciocínio para que a alma edifique a fé em si mesmo. Olha, gente, que profundo e que maravilhoso. Está no livro Consolador. O ato de crer em alguma coisa demanda a necessidade do sentimento e do raciocínio. Então nós estamos falando de fé raciocinada, mas nós também temos que sentir.
essa fé. Ela tem que passar a outro grau para o nosso sentimento. Quer ver um exemplo? Às vezes uma pessoa está em sofrimento muito profundo, passando por muitas dificuldades, aí alguns espíritas dizem assim, aí é a lei de ação e reação. Ele fez, agora ele está colhendo os frutos. Ou então são as provas e expiações dele. Isso é para ele crescer. Racional. Sim ou não? Sim, né? Nós raciocinamos segundo o que nós conhecemos e entendemos e explicamos. E para por aí. Isso é crença. Agora, quando alguém está passando por essas dificuldades e nós sabemos de tudo isso que acabamos de falar, que é a lei de ação e reação, que são as provas e expiações, mas nós nos compadecemos e movimentamos para ajudar aquela pessoa a passar pelas suas aflições, ou até mesmo tentar tirar um pouco das suas aflições do caminho, se for possível a nós, isso é sentimento, isso é fé. Viram a diferença? Muitos creem, poucos têm fé. Emmanuel nos explica isso. E é muito, muito racional, muito claro. Ela não pode ficar só no raciocínio. Ela precisa passar para o coração e para as ações. Não foi isso que Jesus falou para Pedro? Tu me amas, Pedro? Sim, mestre, eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Olha bem, ame, faça, vá, console, cure, visite. Faça alguma coisa com aquilo que você crê. Isso é fé. Muita fé. Essa fé inabalável que nós precisamos desenvolver e cultivar para que nós possamos assim realmente fazer algo de útil e produtivo para a nossa família e para os nossos conhecidos. Qualidades da fé. A fé tem qualidades? Sim. A fé é calma. Quem tem fé aceita as coisas com calma. A fé é paciente? Sim, sabe esperar. Não precipita, não age por impulso, pensa para poder agir. Por isso Jesus disse, bem-aventurados brandos e pacíficos. Então essas são algumas das qualidades da fé. Calma, paciente. A fé é perseverante, não desanima. Diante da dificuldade, diante das dores, diante da pandemia, não desanima. Deus está conosco. Jesus nos ama. Os amigos espirituais estão conosco. É perseverante, tanto nas coisas materiais como nas coisas espirituais. Nós vamos citar dois exemplos de perseverança no espiritual. Pedro e Paulo. Pedro perseverou, não foi? Não desanimou, não desistiu. Sabia que não tinha todo aquele potencial, mas não estava todo desenvolvido. Mas ele perseverou e desenvolveu. Paulo também, quando foi chamado pelo Cristo para trabalhar na seara cristã, Paulo deixou muitas coisas e perseverou em toda a dificuldade e desenvolveu a fé inabalável. E a gente vê o Chico, Divaldo, Ivone, muitas pessoas anônimas, diante da dificuldade de obsessão, desequilíbrios mentais, transtornos mentais e emocionais, perseverando e conseguindo espiritualmente o seu equilíbrio. Mas na vida material também, meus queridos amigos e irmãos. Às vezes a gente encontra pessoas que nem bem começou um trabalho, desiste, não está dando certo, passa para outro, pula para outro, e assim fica pipocando e não consegue desenvolver e acertar nada. Então nós precisamos perseverar, né? Naquilo que estamos propostos a fazer, com fé, com confiança. Materialmente nós podemos citar Cora Coralina, que é uma grande poeta brasileira, não sei se vocês já viram algum poema dela, maravilhoso. Ela foi publicada depois dos 60 anos. 60 anos! Ela escreveu desde os 14. Ela perseverou, ela confiou, ela foi em frente, ela não desanimou. E é uma das poetisas mais aclamadas no nosso Brasil, Cora Coralina. Né? E isso aqui que está acendendo aqui para a gente, o que é? Uma lâmpada. Todos nós sabemos, foi Thomas Edison. Sabe quantas vezes ele tentou? Mais de 1000. Mais de 1000 vezes para conseguir
a lâmpada elétrica. Essa é a de LED, né? Não sei se tem diferença, eu não entendo disso, mas enfim, a lâmpada elétrica. Thomas Edison não dizia eu errei mais de 1000 vezes. Ele dizia assim, mais de 1000 vezes eu sei como não fazer a lâmpada, porque tudo serviu de experiência. Então, tanto no lado espiritual quanto no lado material, nós precisamos de ter fé, confiança. E ela precisa de ser calma, saber esperar, precisa ser paciente. Nós temos um tempo, mas Deus tem um tempo dele. Ela é humilde. Como humilde? Não podemos ser presunçosos, vangloriar daquilo que sabemos ou daquilo que temos. Nós temos um potencial porque somos filhos de Deus? Sim, nós temos um potencial. Nós somos capazes de superar muitas coisas, de descobrir muitas coisas, de fazer muitas coisas? Sim, nós temos. Mas à frente ou acima de nós temos Deus. Por que nós temos esse potencial? Por que nós temos essa certeza de conseguir? Porque sabemos que Deus está no comando, que Ele está nos fortalecendo e orientando. Isso é humildade. É reconhecer a grandeza de Deus, a sua proteção, sua justiça, sua misericórdia e saber que nós podemos e Ele nos ajuda. Então tem aquele passagem, tudo posso naquele que me fortalece. Então assim é demonstração de humildade, é demonstração de fé verdadeira. A fé é empolgante. A fé verdadeira realmente ela é contagiante, ela é empolgante. A pessoa que tem fé, ela no falar, ela emite bons fluidos, boas energias, que ela consegue fazer com que as pessoas pensem, com que as pessoas raciocinem, que as pessoas sintam bem perto dela, como Chico Xavier e outros, né? Quando falava era uma coisa, quando escrevia era uma coisa maravilhosa, porque a fé dele empolgava e empolga até hoje. Então a verdadeira fé ela é empolgante, ela é contagiante, ela contagia as pessoas. Tenhamos fé em quem? Em primeiro lugar em Deus, nosso Pai Celestial, que nos criou simples e ignorantes e nos dá a oportunidade das existências para que possamos desenvolver o nosso potencial ao longo das reencarnações, até um dia nos tornarmos espíritos puros e gozarmos da felicidade que todos nós desejamos. Primeiramente, fé na inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ele nos ampara em todos os momentos da nossa existência. Sempre, sempre, jamais nos abandona. Em Jesus, que é o governador da terra, que veio à terra por amor a nós, seus irmãos menores, sacrificou ou deixou-nos a sua vida, deu-nos a sua vida de exemplo, de sacrifícios, de humilhações, para nos mostrar que o verdadeiro reino é a pátria espiritual. Então Jesus é o governador da terra. Não precisamos de ter medo de nada, precisamos ter respeito das coisas, entender, respeitar, mas medo não, porque não estamos só. Além de Deus, nós temos o nosso governador que está diariamente conosco nos auxiliando. Precisamos de ter fé em quem? Nos amigos espirituais, porque Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, permite que espíritos superiores sejam intermediários do seu amor, da sua bondade. Eles estão diretamente ligados a nós, diariamente. Esses amigos espirituais estão conosco, nos acudindo, nos fortalecendo, nos intuindo, nos aconselhando, para que a gente consiga superar as montanhas da vida, os obstáculos de dificuldade. Lembrem, eu nunca esqueci, jamais vou esquecer. Todos nós temos um anjo da guarda, que está sempre perto de nós, nos momentos que nós precisamos, ele está conosco, intuindo, fortalecendo, acalmando o coração para aceitar aquilo que a gente precisa passar e não tem como mudar. Até aí eles estão, nos dando a resignação necessária para a suportação de alguns problemas que nós realmente precisamos resgatar. E, por fim, termos confiança em nós. Como filhos de Deus, como irmão de Jesus, nós temos um potencial incrível de superação. Nós somos capazes, porque Deus está conosco. Jesus é o nosso mestre. Os amigos espirituais estão nos fortalecendo para que a gente consiga desenvolver esse potencial através
do trabalho, através do amor, através da fé. Muita fé a todos. Assim seja. Agradecemos muito a Fatinha, palestra extremamente oportuna, né? Que você continua divulgando por aí, principalmente nessa época de pandemias, e que a gente precisa, como nunca, como cristão, principalmente como espírita, demonstrar nossa fé. Ponto. A gente quer lembrar a todos vocês que nós estamos em 2 campanhas aqui na casa. A primeira dela para reformar a nossa cozinha, que tem mais de 20 anos, o piso está lá. Então a gente pretende dar uma condição de higiene melhor para as pessoas que fazem o sopão todos os sábados lá, para as famílias carentes lá em Três Poços, né? E a gente está com uma campanha de arrecadação em dinheiro. Nós colocamos no blog da EDAC a conta bancária nossa. As pessoas nos perguntam, o Pix hoje facilita a vida, não facilita tudo. Só que a nossa conta no Itaú é conta poupança. E o gerente nos disse que não permite ter Pix. Aí nós pensamos em alguém da diretoria, o Felipe até se ofereceu. Aí veio o problema do imposto de renda. Você coloca vários valores na conta de uma pessoa, depois o Felipe transmitiria para a EDAC, e como é que o Felipe justifica isso junto à Receita? Então é uma série de dificuldades que muitas vezes as pessoas não têm noção. Então eu e a Angélica, nós estamos para ir no banco e ver se de repente a gente consegue passar essa conta para a conta corrente comum. Porém a gente vai perder o jurozinho da poupança. Então, ou seja, a gente fica, né? Embora seja uma mixaria danada, mas o dinheiro fica parado, é sempre bom render alguma coisa. Então a gente fica numa situação um pouco complicada. Mas vamos ver como é que a gente consegue resolver. Por enquanto, transferência bancária, ou se quiser doar na secretaria, tá? Qualquer coisa, de R$10 a 10 mil, fiquem à vontade, não tem problema algum. Então, a gente está aqui todo domingo, de 9 às 10, horário da palestra, toda quarta, né? Então essa é a primeira campanha que a gente está fazendo para reformar. Já temos aí alguns valores fechados para algumas pessoas que já se prontificaram a doar. Acredito que a gente vai conseguir sim, depois de tanto tempo, fazer aquela cozinha lá com que ela fique bonita, né? Do jeito que todos nós aqui sonhamos da casa ao longo de todos esses anos. A segunda campanha é uma consequência da primeira. É a campanha das cestas básicas para essas famílias carentes lá do Parque Naeira. Por quê? Porque a sopa vai parar. Então vai parar o mês de janeiro inteiro para a reforma da cozinha. E já é tradição até a sopa parar mesmo, que eles descansam, saem de férias, viajam com a família, tudo isso é natural. E todo ano o que a gente faz? Uma cesta básica para que nesse mês de janeiro, que não tem sopa, as pessoas tenham uma cesta básica para passar o mês inteiro. Então uma campanha paralela à outra, né? Então nós estamos já com a campanha das cestas básicas também. Quem puder doar uma cesta, fica à vontade, já ganhamos 2, já temos promessa de mais 8, só que nós precisamos de 27, então 27 famílias assistidas, né? Então a gente está com essas 2 campanhas paralelas. Porque quem puder ajudar, pelo amor de Deus, sem espírito não é obrigado a nada. Que a gente não passa maquininha, né? Não tem nada disso. Quem puder ajudar, da maneira que puder ajudar, a gente agradece desde já, ok? Então, quarta-feira que vem, nós teremos a presença do Felipe, que é vice-presidente aqui da casa, que vai nos falar sobre amar os inimigos, às 19h30. Eu até comentei com a Lenise, né? Na quarta-feira nós estamos assim com uma carência maior de passistas. Hoje, para vocês terem uma ideia, nós temos 5 lugares lá dentro. Ampliamos, era 4, ampliamos para 5. Nós estamos com 9 pessoas aqui, que são pessoas que têm condição da paz. Então eu peço que a consciência de vocês faça com que, acabando aqui a prece, 5 pessoas se dirijam à sala de paz, ok? Então os outros aguardem no salão e serão chamados para passar pelo trabalho de paz. Então agradecemos a presença de todos os internautas aí que nos acompanham ao vivo no Facebook e depois no YouTube, a presença de vocês aqui no salão, rogando a Jesus que nos ampare hoje e sempre. Agradecendo de sua maneira, Fatinha, por esse brilhante estudo sobre a fé, que todos nós deveríamos realmente ter um pouquinho mais, está faltando muitos de nós ainda, mas a gente chega lá. Então, que Jesus, na sua infinita bondade, possa nos amparar agora e sempre. Que os bons amigos espirituais aqui presentes, na figura maior do mentor da nossa casa, o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, dê a todos nós um excelente resto de domingo, que possamos sair daqui em paz, levando essa paz reinante nesse ambiente a todas as nossas famílias aqui representadas. Que assim seja, graças a Deus. Nós estamos encerrando a primeira parte, passamos então para o trabalho